Olá, alunos do segundo ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje faremos a correção da atividade do dia 8/5/2020, a respeito do conteúdo de calorimetria, certo? A primeira questão diz o seguinte, olha, conceitue calor. Mas o que é calor? Calor é a energia térmica em trânsito entre corpos de diferentes temperaturas. Essa energia térmica ela irá se transferir de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, certo? E o que é calor sensível? Calor sensível é o calor que produz a variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Se estiver no estado sólido, continuará sólido. Se estiver no estado líquido, continuará líquido. Se estiver no estado gasoso, continuará gasoso. Haverá apenas uma variação da temperatura neste corpo. Conceitue quantidade de calor e exemplifique. Vamos lá. Quantidade de calor é a grandeza física que indica a quantidade de energia transferida de um corpo ou de um sistema a outro. E um exemplo prático, olhe, por exemplo, quando você aquece uma barra de metal, o processo vai resultar no aumento da temperatura do material. No entanto, o seu estado físico permanece o mesmo, certo? Esse material ele pode se dilatar, ocorrer a dilatação térmica, mas o estado físico continuará o mesmo. Defina a capacidade térmica de um corpo. Vamos lá. A capacidade térmica é a quantidade de calor presente no corpo em relação à variação da temperatura sofrida por ele. Ou seja, é a quantidade de calor necessária para elevar ou diminuir 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. A capacidade térmica ela é relativa aos corpos e não às substâncias que os constituem, certo? Na quinta questão, ele pergunta o que é um calorímetro e quais são os seus componentes. Então, um calorímetro é um recipiente cujas paredes são feitas de materiais isolantes térmicos, podendo ser usados para efetuar trocas de calor entre duas ou mais substâncias. Podemos citar como um calorímetro uma caixa de isopor vedada. E quais são os componentes de um calorímetro? Temos aqui o termômetro, o corpo do calorímetro, certo? O material isolante e um misturador. A sexta questão, ele diz o seguinte, olha, determine a quantidade de calor recebida por 200 gramas de alumínio para que sua temperatura passe de 20 para 60 graus Celsius. Ele deu o valor do calor específico do alumínio, que é igual a 0,21 calorias por graus Celsius. E disse para a gente usar a equação fundamental da calorimetria, onde eu tenho que quantidade de calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura deste corpo. Vamos retirar os dados. Eu tenho a massa igual a 200 gramas. Tenho o calor específico igual a 0,21 calorias por graus Celsius e a variação da temperatura. Ele variou entre 20 e 60 graus. 60 menos 20, 40 graus Celsius. Substituindo esses valores dados na equação fundamental da calorimetria, temos que Q é igual a 200 vezes 0,21 vezes 40. Logo, esse corpo recebeu 1.680 calorias. Espero que tenham compreendido e até a próxima aula.